Olá, tudo bem? Eu sou Maria Silvana. Seja muito bem-vindo à nossa segunda aula dessa semana, onde você vai aprender muito sobre como você vai conquistar renda da sua cozinha. Isso mesmo, da cozinha da sua casa. Com a minha formação, eu estou te ajudando a conquistar renda da cozinha da sua casa, mesmo se você não tiver experiência com a área da culinária, sem você precisar fazer investimento. É isso mesmo que você ouviu, começando do absoluto zero. Então, se você não assistiu ao primeiro vídeo que eu falei na segunda-feira, não perde essa oportunidade para você aprender um pouco mais. No primeiro vídeo, eu falei sobre precificação. Então, chega de ficar parado, perdendo seu tempo, sentado no sofá esperando o tempo passar. Você que quer abrir o seu próprio negócio, você está no lugar certo. E hoje nós vamos falar sobre as vantagens e desvantagens de se trabalhar com as plataformas de marketplace, os aplicativos de delivery. Eu quero deixar muito claro para você que aqui eu vou falar sobre mim, sobre a minha experiência com essas plataformas, tá? É a minha opinião, não é geral, entendeu? É a minha opinião, que foi baseada na minha experiência nesses anos atuando com essas plataformas. Então, você não tome essas informações que eu vou passar para você como regra. Não é nada disso. É a minha experiência, é a minha vivência. E o mais interessante é isso, né? Que eu vou falar para você baseado na minha realidade, na minha experiência. Eu vou passar para você o que eu aprendi com esses anos de experiência usando os aplicativos de delivery. Então, são informações sobre o que aconteceu comigo, eu e o meu negócio. Então, hoje eu tenho o meu próprio negócio, onde eu trabalho da minha casa e uso os equipamentos todos da minha cozinha, tá? E eu uso tudo, geladeira, fogão, micro-ondas. Eu trabalho com o que eu tenho e conquisto a minha renda hoje com este trabalho, tá? E o que eu acho que é muito confortável para mim, porque eu trabalho de dentro da minha casa. Eu não preciso ir nem vir para trabalhar. E eu defino o meu próprio horário de trabalho, o dia e o horário que eu vou trabalhar. Hoje eu tenho atendimento pelas plataformas de marketplace, eu tenho atendimento pelo WhatsApp, eu tenho atendimento pelas redes sociais. E isso me proporciona passar para vocês um pouco da minha experiência, um pouco da minha vivência, ok? Então, na aula anterior, a gente falou, no primeiro vídeo, a gente falou sobre precificação, né? Na segunda-feira, nós falamos como você vai precificar este produto que você produz aí na sua casa, na sua cozinha, se você já tem um produto específico, né? Eu mostrei o que muitas pessoas fazem na hora de precificar o que elas produzem em casa. E muitas vezes elas fazem de uma forma errada, né? Muitas vezes elas fazem de uma forma que não é considerada correta e acaba deixando a pessoa no prejuízo, né? E se você não assistiu a aula, volta lá, tá? Assiste a aula, porque às vezes você também está cometendo os mesmos erros, né? Afinal de contas, quem que gosta de ficar no prejuízo? Ninguém gosta de ficar no prejuízo, né? E às vezes você não sabe precificar, acha que está precificando corretamente e
não está precificando corretamente. E chega no final do mês, você não consegue pagar as suas contas. Você trabalha, trabalha, trabalha e não vê resultado no que você está produzindo. O dinheiro não sobra, né? E você ficar vendo o dinheiro não sobrar é porque você está ficando no prejuízo. E talvez não seja tarde para você mudar a sua forma de precificar o seu produto. Então, vale a pena você voltar lá e assistir o vídeo enquanto ele estiver no ar, porque logo ele vai sair do ar, tá certo? Então, volta lá e assiste essa forma de precificar. Então, hoje nós vamos falar sobre as plataformas de marketplace, ou seja, os aplicativos de delivery. Nós vamos falar sobre as vantagens e as desvantagens de você usar esses aplicativos. Eu vou falar sobre a minha experiência com esses aplicativos, os meus anos de experiência trabalhando com os aplicativos de delivery. O que eu aprendi com esses anos trabalhando com essas plataformas, eu vou tentar passar para você, certo? E o que eu vou dizer não é regra, são informações que são baseadas na minha vivência. Então, vamos começar com as vantagens para vocês ficarem animados. Nada melhor do que a gente começar com um lado bom disso tudo, não é verdade? Hoje em dia, nós precisamos acompanhar a tecnologia, senão nós vamos ficando para trás. E quem quer ficar para trás, né? Ninguém quer. Então, nós precisamos acompanhar a tecnologia porque ela está mudando muito rapidamente, muito mesmo. A evolução é constante. E a tecnologia, ela vai tentando cada vez mais melhorar a nossa qualidade de vida. Ela vai tornar tudo muito mais fácil. E o delivery é uma delas. Vocês se lembram, na época da pandemia, quando a gente não podia sair de casa, esses aplicativos de delivery dispararam. E o que aconteceu? As pessoas se habituaram a trabalhar com esses aplicativos, a fazer o pedido através desses aplicativos. E ele veio para facilitar a nossa vida, a vida do fornecedor, a vida do cliente, do consumidor, aquele que vai comprar os seus produtos e depois vai poder avaliá-los. E de quem está por trás desses aplicativos, que são os fornecedores. Então, hoje em dia, quem não está dentro dessas plataformas, usando esta tecnologia, ele fica literalmente de fora. E o delivery, ele está sendo usado para tudo, não só para oferecer esse serviço de entrega de comida. Você entra nesses aplicativos e tem farmácia, tem floricultura, tem feira e muito mais. Você encontra praticamente de tudo nesses aplicativos. Porque na realidade, quem está fora dessas plataformas está fora da tecnologia, está fora da praça. Imagina que você tem uma praça de alimentação e em volta dela as empresas que prestam serviço para os clientes que estão naquela praça. E é isso, quem está naquela praça está visualizando todas as empresas que estão ao seu redor. E o aplicativo de delivery é a mesma coisa. A praça onde estão os clientes e a vitrine onde estão as empresas ao redor daquela praça. Então, eu começo com uma pergunta para você. Você acha que vale a pena você usar os aplicativos do tipo nas plataformas de marketplace? Você acha? Pense um pouquinho. Vou querer que você ouça o que eu tenho para falar para você e depois você responde a essa pergunta, ok?
Primeiramente, eu vou te falar o que são essas plataformas de marketplace, onde estão os aplicativos de delivery. Os aplicativos de delivery, eles são aqueles em que você baixa no seu celular o aplicativo, existem muitos deles, né? E de lá você consegue acessar um grande número de empresas que estão prestando serviço, né? No nosso caso aqui, alimentício, no ramo alimentício, e você consegue ver o cardápio de todos os restaurantes daquela região onde você está, que estão cadastrados naquela plataforma, porque ele trabalha baseado na sua localização, certo? Então você tem os restaurantes que estão próximos de você. E aí você tem a oportunidade de analisar o cardápio, escolher os itens que você deseja comprar, fazer o seu pedido diretamente pelo aplicativo, fazer o pagamento e esperar o pedido chegar na sua casa, né? Como um exemplo desses aplicativos que a gente tem hoje, o mais conhecido, ou um dos mais conhecidos, é o iFood. Existem muitos outros que são utilizados em determinadas regiões específicas. Por exemplo, o Aikifome. O Aikifome é também um aplicativo que é mais utilizado nas cidades do interior e menos utilizado nas capitais. Então, eu vou mostrar para você uma foto de alguns aplicativos que você pode baixar se existir na sua região, porque não adianta você ter o aplicativo no seu celular se não tem nenhuma empresa de onde você está que está inserida dentro desse aplicativo, né? Você tem que verificar isso também. Então, com esses aplicativos, você consegue encontrar praticamente todo tipo de comida que existe naquela região onde você está, certo? Aqui você tem alguns exemplos de aplicativos de comida que você pode baixar no seu celular. Você tem uma variedade enorme de opções de cardápios e empresas que estão ali prontas para te atender, né? E você pode buscar ou você pode aguardar o motoboy entregar o produto para você. Eu acredito que todos vocês já utilizaram e já conhecem esses aplicativos, né? Se não usaram, pelo menos já conhecem. Só que no nosso caso aqui, o nosso foco não é você como cliente, é você como fornecedor, tá? Você não é o consumidor agora, você é o fornecedor. É você do outro lado, é você dentro do aplicativo, pronto para atender os clientes. Talvez a sua experiência seja somente como consumidor, como cliente, né? E estar desse lado como cliente é muito fácil, é muito prático, mas também tem o seu lado negativo. Por exemplo, o produto demora para chegar, ele chega frio, o pedido vem trocado, o pedido é cancelado. Muitas outras coisas podem acontecer mesmo você estando do lado do como cliente. Então, hoje nós vamos falar de algumas vantagens quando você está do lado do fornecedor, quando você é o fornecedor. Então, quais são essas vantagens de você estar do outro lado, de você estar como fornecedor? Se você tem oportunidade de estar com a sua empresa dentro desses aplicativos que estão presentes ali na sua região, onde tem o delivery, já é uma vantagem muito grande, né? Só de você ter a oportunidade de estar lá dentro. Então vamos começar, né, falando sobre as vantagens de você estar lá dentro, de você estar como
fornecedor. A primeira vantagem, né, o primeiro ponto que eu acho muito interessante são os gráficos que são apresentados pelos aplicativos, né? Muitas informações eles oferecem sobre o que você produz e você vai encontrar lá em detalhes, né? Eles fazem para você já, eles preparam esses gráficos para você analisar muita coisa do seu trabalho. Por exemplo, é, qual produto você está vendendo mais, em qual bairro da cidade está comprando mais de você, quantas vendas você fez em determinado período, semanas, dias, mês, quanto você vendeu, né, naquele período. Então, está tudo lá prontinho para você somente analisar. E é muito importante você verificar esses gráficos, né, com frequência, para você poder colocar algumas estratégias na sua empresa para melhorar o seu desempenho, se esse for o caso, né? Então, é importante você aproveitar do que esses aplicativos oferecem para você, né? E essa análise desses relatórios tem que ser com frequência, né? Eles lançam relatórios pelos aplicativos para você ter mais informações sobre a sua empresa, tá certo? Então, é importante você analisar esses relatórios, analisar os resultados para você procurar melhorar a qualidade e o desempenho do seu restaurante. Porque você tem que ver, por exemplo, algum bairro não está pedindo de você, por quê? Né? Você tenta procurar melhorar, fazer algumas promoções, tem muitas coisas que você pode fazer para mudar isso daí. E isso a gente vê com mais detalhes no treinamento que eu tenho, né? E então você precisa estar sempre observando, né? Esses relatórios que são fornecidos por esses aplicativos, sempre analisando o que eles passam para você. Observa para você ver umas fotos desses relatórios que são enviados para nós nos aplicativos. Observe as fotos. Aqui é um gráfico do valor total dos pedidos e embaixo por horário, número de pedidos por horário. Neste outro, nós vemos quais produtos a minha empresa vendeu mais e para qual bairros ela vendeu mais. Neste gráfico é o melhor horário para eu vender e a forma de pagamento com qual cartão foi utilizado. Um segundo ponto é que se você está começando agora, poucas pessoas conhecem o seu produto, conhecem a sua empresa, conhecem o que você faz, o que você tem para oferecer para eles. E estando ali, você está na vista de muitas pessoas e rapidamente elas vão conhecer o seu trabalho. Rapidamente elas vão conhecer a sua empresa, né? Porque hoje em dia esses aplicativos eles são usados por uma escala muito grande da população. Tem muita gente pedindo comida nos aplicativos e as pessoas, por exemplo, que chegam na cidade onde você atua, às vezes elas não conhecem a cidade, não sabem o que tem a cidade tem para oferecer e eles querem comer. E aí o que eles fazem? Eles vão recorrer a esses aplicativos. E se você está lá, você vai ser visto, né? Eles não conhecem nada das comidas que tem, dos restaurantes. Ali você está exposto. Ali você está sendo visto. E se a pessoa gostar do que você apresentar no seu cardápio, um clique e ele já vai entrar em contato com você, né? Um outro ponto que eu acho importante, né, é que os aplicativos, eles oferecem cursos,
eles oferecem treinamentos, né? E eles te dão dicas de como você pode aumentar e melhorar as suas vendas ali dentro do aplicativo. Eles te chamam para participar de algumas promoções, para participar de campanhas e te insere ali no topo da página. Se você participa das promoções que eles têm para oferecer, geralmente eles te colocam ali em destaque. Isso é muito bom você poder participar e estar ali em destaque, nem que seja por alguns momentos, né? Porque o importante é você aparecer ali dentro, porque dependendo da cidade, a quantidade de empresa que está ali é muito grande mesmo. Um outro ponto que eu acho como vantagem também desses aplicativos é que lá, não nas plataformas onde você faz o pedido, mas eles possuem algumas lojas que oferecem produtos a um preço mais barato para você utilizar na sua loja. Por exemplo, você precisa de material descartável para enviar os seus produtos para sua empresa, né? Então, eles têm lojas que oferecem produtos descartáveis em grande quantidade por um preço mais acessível. Ou mesmo alimento, ketchup, mostarda, maionese, eles têm lá, você pode comprar e receber o produto diretamente na sua casa, sem precisar sair. Então, é bom você passar nessas lojas, dar uma olhadinha e fazer uma comparação com os preços que você tem aí na sua cidade. De repente, são valores que vale a pena para você, né? E o conforto de você estar recebendo esse produto na sua casa. A próxima vantagem, que eu acho muito interessante, é que a otimização desses aplicativos facilita muito você na hora de anotar o seu pedido. Por quê? Porque você consegue imprimir os dados do cliente, o que ele escolheu, né, no seu cardápio, que vai direto para a cozinha, e os dados do cliente que você vai precisar para entregar para o motoboy para levar o produto até ele. Porque o que acontece às vezes, né? O atendente anota o nome e o endereço da pessoa, mas às vezes ele mora em prédio e aí ele anota o número do prédio, mas não anota o número do apartamento. E aí já é um transtorno. E às vezes muitos aborrecimentos que o cliente tem com relação ao serviço de entrega, se você usa uma entrega terceirizada, acaba vindo para você a reclamação, como se você fosse o responsável pelo desempenho do serviço da outra empresa, né? Então você tem que prestar atenção nisso daí. É uma vantagem você receber esses artigos impressos, essas informações impressas, né? Para você não ter aborrecimento e facilitar a vida do seu atendente aí, porque rapidinho você imprime ali e já tem a informação na sua mão. Uma sétima vantagem, né, de se utilizar esses aplicativos é que você tem a oportunidade de inserir as fotos do que você produz, atraindo mais e mais clientes, né? Isso se você apresenta uma foto bonita que faz o seu cliente comprar do seu estabelecimento, porque quando ele olha aquela foto, né, ele fica com água na boca, ele fica com vontade de adquirir o produto que você está fornecendo. Igual eu falei, os clientes estão ali naquela praça de alimentação e ao redor deles, né, estão as empresas com as fotos dos produtos que eles oferecem. E aí, quando você está ali naquela praça de alimentação,
Você vai escolher a empresa baseado no que você está vendo, nas fotos que estão sendo apresentadas para você, né? Que tem que ser bonitas e atrativas. E no meu treinamento eu também tenho um módulo onde a gente trata especificamente de fotografia, de você montar as fotos para você poder atrair o seu cliente através dessas fotos de qualidade. Observe para você ver algumas fotos que eu uso no meu estabelecimento. Eu trabalho com essas fotos no meu restaurante. Só que tem uma coisa: utilize as suas fotos. Jamais faça propaganda de um produto que não é produzido por você, tá? Não utilize fotos de terceiros para passar para o cliente algo que você produz e que não é representado por aquela foto. Então, utilize somente fotos do que você produziu, certo? Porque é assim que você vai ganhar o seu cliente, com produtos e fotos de qualidade. Um outro item é que você sabe que o cliente ele está sempre em primeiro lugar, né? Sempre em primeiro lugar. E pedir comida online, né, por meio desses aplicativos, facilita muito a vida do consumidor, já que ele não precisa sair de casa e ficar esperando na fila, às vezes longas filas, porque em determinados lugares, né, você faz fila para fazer o pedido, fila para pegar o pedido. E aí, quando você entra com esses aplicativos, não tem isso. Às vezes você liga e a pessoa atende e ainda fala para você, né? Aguarda um pouquinho que eu já vou te atender. Então você entra ali no aplicativo, faz o pedido e já vai esse pedido para a empresa que vai preparar o seu prato, né? Só que lá dentro existe sim uma fila na ordem que chegam os pedidos. Só que você espera dentro da sua casa, sem precisar se preocupar no conforto do seu lar, né? Porque o cliente, a gente sabe que o cliente merece o melhor. E a gente também, como fornecedor, procura fazer o melhor para esse cliente, né? Para a gente poder cativar esse cliente. Então você tem que ter em mente que o cliente é a pessoa mais importante para você e ele tem que estar sempre em primeiro lugar, tá certo? Sempre em primeiro lugar e mandar para ele o melhor que você tem a oferecer, tá certo? Agora eu vou falar para você de mais uma vantagem, né? É a nona vantagem de estar dentro dos aplicativos. Nós sabemos que ali dentro, né, desses aplicativos existem muitos consumidores, mas existem também muitos fornecedores, né? Então, os aplicativos, os mais conhecidos, como o iFood, por exemplo, eles possuem uma base de clientes muito grande, né? E dependendo da região que você atua, do nicho que você atua, né, no seu ramo alimentício, o seu restaurante ele pode ser facilmente encontrado, né? Porque o cliente ele não vai precisar saber o nome do seu restaurante. Ele tem que saber o que ele quer comer. Aí ele digita lá o que ele quer comer e vai aparecer o seu restaurante para ele, né? Então é possível aumentar muito o número de pedidos, né? E de vendas
com essa forma do aplicativo trabalhar, né? É muito mais fácil, né? É como se você, por exemplo, se você tivesse o seu restaurante funcionando em um espaço físico. Aí o que acontece? O seu restaurante ele só pode atender, vamos supor, 50 pessoas nesse seu restaurante. Você não consegue atender 100 pessoas. O pedido de 50 pessoas e o pedido de 100 pessoas, você não consegue atender, né? Porque as pessoas vão lá para comer lá. E se você não tem um espaço físico para receber todas essas pessoas, você acaba perdendo o seu cliente. E aqui não. Dentro do aplicativo, o que acontece? Os pedidos vão chegando, vão entrando na fila e você vai preparando e enviando na ordem que ele estiver na fila, né? Então, você para de receber esses pedidos quando você quiser, quando você fechar o seu restaurante. Então, é uma vantagem bem legal isso daí, né? Porque não tem um número limitado de pedidos. Só você vai definir esse número de pedidos, porque se você tem aí uma quantidade X, né, de produto a ser fornecido, aí acabou, você fecha a hora que esgotar os seus produtos, né? E já num físico você não tem essa facilidade, né? Porque se não cabe gente ali dentro, você não pode deixar entrar, você perde o cliente, né? E uma décima vantagem, na minha opinião, né, é essa divulgação em massa, né? O uso desses aplicativos aí, ele garante uma maior visibilidade da sua empresa e do fortalecimento da sua marca, do seu restaurante, principalmente se você está começando agora, começando aos poucos, né? Portanto, é possível você diminuir os gastos com essa divulgação que você poderia ou não fazer pela internet. E quando você está começando, você tem que intensificar essa propaganda nas redes sociais. Você tem que intensificar. E lá dentro, você é visto como todas as empresas que estão lá, né? Você aparece sem precisar investir dinheiro do seu bolso para isso, né? Então tem muitas vantagens, existem mais do que essas que eu falei para você, mas essas são algumas. Outras a gente vai tratar no treinamento e com mais detalhes também, né? E como a gente não consegue agradar a todo mundo, existem também as desvantagens de você estar trabalhando com esses aplicativos, né? Porque agora que você vai falar, né? Agora que eu me apaixonei, né, pelos aplicativos, que você acredita que aí está a chave do seu sucesso, eu vou mostrar para vocês algumas coisas que eu considero, né, que não são tão vantajosas assim para você estar lá, né? Eu vou mostrar para você que nem tudo são flores, né? Vou tentar abrir os olhos de vocês. Por quê? Não adianta você achar que existe só vantagens. Isso não existe, né? E às vezes o que eu considero como vantagem pode não ser considerado vantagem para você. E o que eu considero desvantagem pode não ser para você. Isso você vai poder avaliar de acordo com a sua experiência, com o seu negócio, com a sua realidade, né? Isso aí é o que eu falei. Não é regra, é a minha opinião. Então vamos lá. A primeira desvantagem que eu vou mostrar para vocês é que para você trabalhar com esses aplicativos, você precisa de internet. E não é qualquer internet, né?
Tem que ser uma internet boa, uma internet de qualidade, né? Porque existe um tempo entre o cliente fazer o pedido chegar para você e você fazer a confirmação do aceite daquele pedido. Caso você ultrapasse esse tempo estabelecido, que geralmente são 5 minutos, o seu pedido é cancelado e não tem chororô, não tem aonde recorrer. Eles cancelam mesmo, né? E o cancelamento de pedidos, ele traz uma nota baixa para a sua empresa. Então é um ponto que você tem que evitar. E às vezes você tem uma internet ruim, a internet cai, aí você perde o pedido, tem tudo isso aí. Então, a internet tem que ser uma internet de boa qualidade, tá? Um outro item que eu acho que é desvantagem também é que muitas pessoas, elas não dominam muito bem a tecnologia, elas não conseguem trabalhar corretamente, né, nesses aplicativos, porque eles não são autoexplicativos, muitos não são. E aí a pessoa tem dificuldade de entender o funcionamento, o gerenciamento, até de interpretar o que eles oferecem para você, como eu falei lá, os gráficos do desempenho da sua empresa. Muitas vezes a pessoa não consegue interpretar os gráficos e assim ela não consegue aproveitar de todas as funcionalidades que o aplicativo oferece para você, né? Então isso pode ser uma desvantagem também. E no meu treinamento, nós também trabalhamos com isso. Eu mostro para você alguns aplicativos e como você trabalha com eles e como interpretar, né, e aproveitar das informações que estão lá. A terceira desvantagem, que na minha opinião é a mais importante, é o seguinte: as altas taxas que são cobradas por esses aplicativos por cada pedido que é realizado ali dentro do aplicativo. Eles cobram por cada pedido que chega lá para você. E esses pedidos, essas taxas que eles cobram, variam em torno de 12 a 15%, mais ou menos, né? E na minha opinião, essas taxas são muito altas. Então, eles cobram um valor muito alto para você usar, né, esse aplicativo. Eu acredito que 12 a 15%, na minha opinião, por pedido é um valor muito alto, né? Não sei você, mas eu acho alto. E muitos aplicativos também, além de cobrar essa taxa de 12 a 15%, eles ainda cobram uma mensalidade. Você ainda tem que pagar R$ 100, R$ 150 para usar o aplicativo. Então, eu acho essa a principal desvantagem, porque eu acho que a taxa é muito alta para você usar o aplicativo. E aí eles oferecem para você taxa zero durante 3 meses. Aí o que acontece? Você entra no aplicativo e aí você não consegue sair mais, né? Porque os seus clientes estão ali. Eles te conheceram ali e é ali que eles vão te procurar, né? Então, eu acho uma desvantagem, né? E se você prestar atenção, se você não prestar atenção, né? Você às vezes acaba ficando no prejuízo com alguns produtos que você produz. Se você cobra, por exemplo, você tem um produto lá que o preço dele é muito barato e ainda você tem que dar essa taxa para eles, né, de 12 a 15%, de repente o seu lucro é muito pequenininho, é muito insignificante ou às vezes até você não tem lucro, porque você vai gastar com produto, com material descartável e tal, né? A única coisa que eles não cobram em cima é a parte de entrega. Se
quando está definido na contabilidade o valor da entrega, isso aí eles não cobram, eles cobram em cima do produto. Não sei todos, tá? Eu estou falando com relação ao que eu tenho experiência, tá? Então, eu vou falar aqui a quarta desvantagem, na minha opinião, tá? Então, se você está ali dentro, né, daquele aplicativo, todas as empresas, todos os fornecedores, os estabelecimentos, eles são iguais. Não tem nenhum melhor do que o outro ali, são todos iguais. E você vai concorrer com todos eles. E ali tem muita gente que vai estar no mesmo ramo que você. E aí você tem que achar uma forma de você ficar por cima. E uma delas, como eu falei para você, é participar das promoções, né? Aqui você tem duas promoções para alavancar vendas e para conquistar mais clientes. E dentro desses aplicativos existem umas estrelinhas. E essas estrelinhas, elas representam a avaliação do seu cliente sobre o que você forneceu, sobre o seu serviço. E eles avaliam também o serviço de entrega, que às vezes é terceirizado e vai para você a nota, ou positiva ou negativa, vai para a sua empresa. E muitas vezes essas estrelinhas que estão lá, essa avaliação, ela não representa a realidade daquela empresa, porque eu conheço muitos restaurantes aqui na minha cidade que são excelentes e dentro do aplicativo eles têm uma classificação baixa, porque assim a gente não consegue agradar todo mundo. O meu tempero pode ser bom para um, mas pode não ser para o outro, né? E aí ele vai lá e dá a classificação dele. Se for positiva, excelente. Mas se for negativa, aí a sua pontuação vai caindo. E quem escolhe o restaurante baseado nessa pontuação, aí você, se tiver com a pontuação baixa, com certeza não vai ser escolhido por esse cliente. E isso não representa que a sua comida não é boa, tá? Muitas vezes não, né? Às vezes sim, né? Mas muitas vezes não, tá certo? Então vamos lá para mais uma desvantagem, a quinta desvantagem, né? Então, uma outra desvantagem é que se você não consegue montar uma lista de clientes, porque você não tem esse contato direto com o cliente, vai te prejudicar também. Porque quando você recebe o pedido, o iFood, por exemplo, é assim. Se você precisa falar com o cliente, você comunica com ele através de mensagem. Se você quer ligar, precisa ligar para ele, você liga para o iFood e o iFood liga para o cliente. Então você não tem o contato dele, você não tem esse contato direto com ele. E se você não tem como você montar a sua lista de clientes. E aí a sua empresa, o seu estabelecimento, acaba que não contém, não guarda as informações numa base de clientes onde você poderia fazer uma divulgação, uma propaganda. Por exemplo, se você tem um cliente que compra de você toda semana o mesmo produto, quando você for fazer uma promoção daquele produto, você poderia falar diretamente com ele no WhatsApp. Só que com esses aplicativos você não tem o contato dessa pessoa. Você não consegue falar diretamente com ele. Se você, por exemplo, vai lançar um produto novo, esquece que também você não vai conseguir falar com esse cliente. Então, essa base de dados dos clientes é importante para você manter um relacionamento. E quando você trabalha só com esses aplicativos, isso dificulta a aplicação das ações de relacionamento, porque você não consegue os dados da pessoa, né?
para você poder estar fazendo as suas promoções, estar fazendo as suas ofertas e cativando mais ainda o seu cliente, né? Já que ele está acostumado a comprar de você, já que ele conhece o seu produto. Então, é um problema grande isso aí, tá? Você não ter o relacionamento com o cliente. Porque isso aí facilita muito na hora dele comprar, ele com certeza vai lembrar de você, né? Tá certo? E uma sexta desvantagem, na minha opinião, né, é que ali você tá lado a lado com o seu concorrente, né? E muitas vezes são muitos. E a concorrência, ela não é fácil. E uma coisa que não pode acontecer é você se sentir desmotivado com relação a isso. Tem muitos concorrentes, mas é bom que ali você também tenha acesso ao que ele oferece, as fotos do trabalho dele, né? E é bom para você comparar e poder avaliar o seu trabalho, né? Então não é tanto uma desvantagem. É uma desvantagem porque são muito os concorrentes, mas é uma vantagem porque ali você pode estar de olho em todos eles, né? Então, eu apresentei para você hoje 10 vantagens e 6 desvantagens de você trabalhar com as plataformas de marketplace, com os aplicativos de comida, né? Então, existem muitas outras vantagens, muitas outras desvantagens também, mas cabe a você fazer essa avaliação. Lembra no começo da aula que eu falei, né? Que era para você responder a pergunta depois de você me ouvir. Então, com a sua experiência, é que você vai poder falar o que é vantagem e o que é desvantagem para você, né? E existem muitos outros pontos que a gente pode analisar e que devem ser considerados, né? E outros que podem ser positivos, outros que podem ser negativos, né? Com a sua opinião diferente da minha, né? E aqui eu trabalhei com a minha experiência, foi o que eu falei para vocês, né? Refletindo a minha realidade. Então, eu citei alguns que eu considero importantes, porque não adianta, né, você ficar pensando que só existe o ponto positivo. Não é assim. Existe também o ponto negativo, né, a desvantagem, e ela tá aí do seu lado, batendo na sua porta o tempo todo, né? Ela tá aí, não é só vantagem. A desvantagem está o tempo todo aí do seu lado e você tem que prestar muito atenção nisso aí, né? Para procurar melhorar e ter essa desvantagem como uma vantagem, tá certo? Então, resumindo para você, no primeiro dia nós falamos de precificação e hoje nós falamos das vantagens e desvantagens de estar dentro das plataformas de marketplace. Então, são dois itens que eu trabalho no meu treinamento com muito mais profundidade, com muito mais detalhes, né? Para que não fique dúvidas, para você poder trabalhar com bastante clareza, né? E saber o que pode estar trazendo prejuízo para você no seu negócio, o que é muito importante, né? Mas esse treinamento é um treinamento que vai te ensinar muitas coisas, além dessa parte, né, de precificação, de fotografia, de como trabalhar com as plataformas, ela ainda também te ensina a cozinhar. Nesse treinamento, eu vou ensinar para vocês que nós temos 2 e-books nesse treinamento, né? Ele vai ensinar você a preparar 2 pratos maravilhosos que vão fazer a diferença no seu cardápio. E às vezes você pode ter o seu negócio trabalhando apenas com um dos pratos, tá? Eu já tenho um aluno que fez o treinamento comigo e ele não tinha nenhum produto, né? Não trabalhava com venda de nenhum produto
E somente com esse prato ele abriu o restaurante dele e ele funciona fornecendo somente esse prato, que corresponde a um dos e-books que estão no treinamento. E vocês viram lá nas mensagens, né? Algumas das mensagens que eu mantive o contato com o meu cliente, a avaliação de um desses pratos, né? E então é um produto de qualidade. Então, o treinamento, ele vai te ensinar a montar o seu negócio de vendas para que você tenha lucro e dentro da sua casa, usando o que você tem aí na sua casa, na sua cozinha, né? Igual aconteceu comigo, sem você precisar fazer investimento. E se você não sabe cozinhar, você ainda vai ter a oportunidade de aprender esses dois pratos. E com esse treinamento, eu tenho condições de ajudar você diretamente, né? Se você não sabe cozinhar, você vai aprender a preparar lindos pratos para vender, né? E esse pode ser o diferencial da sua empresa, né? Mas o foco mais importante é te ensinar a abrir o seu negócio e que você comece a trabalhar logo, né? E focar no treinamento para que você tenha sucesso rapidamente, produzindo e vendendo aí na sua cidade, na sua região, né? Você pode olhar aí as mensagens que eu printei das informações que eu recebi dos meus clientes, tá certo? Então, mais para frente, no outro vídeo, eu vou falar para você mais sobre esse treinamento, tá? Eu vou falar para você mais informações e detalhar para você o que vai ter esse treinamento, para você analisar se ele vai corresponder à sua expectativa, tá? Nós vamos ter o e-book 1, que eu vou te ensinar um prato maravilhoso, e vamos ter o e-book 2, que também é um prato maravilhoso. Então, se você não sabe cozinhar e acha que esse treinamento não é para você, não se apavore. Você fica comigo aqui que eu vou tirar todas as suas dúvidas e explicar para você claramente como que vai funcionar esse treinamento. Aqui eu vou postar para vocês algumas mensagens que eu recebo dos meus clientes. Por isso que eu falei para você, o contato com o cliente é muito, muito importante, ok? Então, na próxima aula, eu vou trazer para você algumas estratégias de vendas, né, que vão te ajudar muito a vender o seu produto, né? E que também faz parte do módulo do meu treinamento, que são as estratégias de venda, né? Mais um tema para a gente tratar no treinamento que vocês vão fazer comigo, sempre baseado na minha realidade, mas voltado para a sua realidade. E eu vou ajudar você a conquistar renda da cozinha da sua casa, tá certo? Então, hoje você viu o segundo vídeo e eu espero você na próxima aula, onde você vai aprender a conquistar renda da sua cozinha, da cozinha da sua casa. Então, um forte abraço, até sexta-feira com a nossa última aula, tá? E se você quiser saber mais informações sobre o treinamento, é só você entrar no nosso grupo do Telegram. Lá eu estou sempre enviando informações e receitas para você aprender, tá certo? Então é isso, um forte abraço e até sexta-feira e muito obrigada.